Começando o primeiro episódio do Melhor de Três, o podcast que procura integrar brand, growth e vendas e mostrar que a melhor sinergia entre essas três alavancas fará a sua empresa e o seu negócio crescer cada vez mais. Estamos aqui com meus amigos e vamos lá, Paulinho, se apresenta aí. Legal. Bom, eu sou o Paulo Razeira e desse trio aqui eu sou o cara que representa o branding. Meu negócio, na verdade, é ajudar as empresas a fortalecer marcas e gerar resultado. As duas coisas têm que ver juntas, né? E até a gente vai conversar muito sobre isso, né? Sobre resultado. Costumo dizer também que eu sou quase que um mix de um nutricionista com personal trainer de marcas, né? Porque primeiro a gente estrutura, fortalece por dentro a marca, né? Na cabeça da equipe, na cabeça de todo mundo que representa a marca. E aí, depois disso, a gente pode fortalecer para fora, né? Da porta para fora, junto à cabeça dos clientes e toda a sociedade. E para mim é só assim que a gente consegue realmente criar uma marca forte de vida longa. Mas acho que é legal você se apresentar também de novo, né? Bom, eu estou representando o Growth aqui e a minha história, meu nome é Paulo Milreu e a minha história ela vem ali da área de tecnologia, há alguns aninhos atrás. Migrei para a internet, migrei para marketing digital e aqui eu estou representando o Growth. E aí a ideia é a gente falar um pouquinho de como alavancas de crescimento são importantes para o seu negócio, fazer ele crescer e gerar demanda. Mas aí, quando gerar demanda, alguém precisa capturar essa demanda para converter isso em vendas. E aí a gente tem o Eli aqui para falar sobre isso. Legal. Eu sou o Eli Sintra, tô com esses dois ícones aqui, um de brand, o outro de growth, uns caras que manjam demais, e eu tô no final dessa história toda para vender. O meu papel é ajudar as pessoas e empresas a converterem as suas vendas, né? Converterem as suas oportunidades. E a gente vai falar bastante sobre isso. Será que vendas é tão importante assim? Será que brand e growth é mais importante do que vendas? Será que vendas anda sozinho? Será que vendas consegue andar sozinho? Qual o melhor de três? Ou é o melhor de três? E por que o melhor de três? O melhor de três é esse canal que está aqui para ajudar empresários, pequenos e médios, executivos, líderes que querem promover resultados no seu negócio verdadeiramente. Não é isso aí? As pessoas que querem verdadeiramente buscar resultados e entendem que esses três pilares são importantes, precisam estar conosco. Desde que elas entendam que isso é um trabalho responsável, sério, de médio e longo prazo e precisa de muita constância, profundidade, conhecimento. Então, se você se identifica com essa proposta, aqui é seu lugar, fica com a gente vai estar aqui muitas vezes promovendo esse tipo de proposta. Legal? É isso aí. E aí, Paulinho, que a gente vai falar hoje? O que a gente vai falar? Eu preciso ter muita atenção com o Paulinho, porque nos nossos bate-papos eu acabo chamamos hoje Paulinho Milreu. Qual que é a nossa proposta de hoje? Vamos falar sobre brand, growth e vendas e mostrar como é que elas se conectam, né? Porque de alguma forma nós se encontramos em um momento, começamos a discutir sobre isso e entendemos que elas se conectam, elas são importantes, elas fazem parte de uma trilha para levar a empresa para o crescimento, né? E como eu represento sempre growth, eu vou falar sempre de crescimento. E acho que para começar essa trilha, vamos falar aí um pouquinho de brand, né, Paulinho? Você já se apresentou falando um pouco sobre isso, mas aprofunda aí para a gente criar umas polêmicas aí, ver que se você está realmente certo do que você está falando. Eu quero já emendar uma pergunta já. Que eu vejo isso aí de uma forma muito comum. O que é brand? Porque quando a gente está lá na ponta e às vezes eu falo, sua marca está precisando de punch, você está precisando de alguma coisa que faça isso aqui pegar. Você precisa de um trabalho de brand. Muitas vezes o empresário, o empreendedor, o líder, tá lá olhando para minha cara e fala, o que é isso? O que é brand? Que bicho é esse? Se eu precisasse explicar rapidamente para alguém o que é brand, o que eu deveria falar?
Meu amigo, você rapidamente, eu não sou muito de falar rapidamente sobre isso não, mas assim, tem algumas coisas de branding, quando a gente, na verdade até eu, no dia a dia, quando a gente vai explicar, apresentar para clientes aquilo que a gente faz, explicar um pouquinho, né, do que a gente pode gerar de resultado para ele através dessas estratégias de branding, eu costumo colocar justamente marketing e branding, que aí é uma discussão maior ainda, né? Quer dizer, o que vem antes, o que está acima, o que está abaixo, qual a disciplina que rege a outra, enfim, tem um monte de coisa que está envolvida nesse assunto. Mas eu procuro colocar sempre de uma maneira um pouco mais didática, na forma que a gente trabalha, que assim, marketing, ela está muito mais próxima justamente do resultado, de números, de coisa mais racional. A gente tem as estratégias ali com plano de ação que a gente desenvolve para fazer a coisa acontecer, tem os 4 Ps, enfim, a gente tem muita coisa para discutir aí ao longo dos programas. Mas assim, para o marketing funcionar realmente, para todas as ferramentas de marketing gerarem o resultado que a gente espera, eu costumo falar que tem um passo anterior, que é justamente o branding. Então, o branding é a gente procurar encontrar quais são as conexões emocionais entre as pessoas e as marcas. Olha só como é que é isso, né? Conexão emocional com uma marca, né? Uma marca de um produto, marca de uma empresa ou até marca pessoal. Mas o fato é, a gente sempre busca conexões emocionais, alguma coisa que vem além do racional, né? E a gente mal percebe, na verdade, quando o branding está sendo construído muitas vezes, porque ela é feita no nível quase que do subliminar, assim, né? Então a gente desenvolve, é claro que tem metodologias para isso, é claro que tem formas de a gente fazer isso no dia a dia, mas a gente sempre busca isso, encontrar alguns fatores ali da tal da marca, que a gente pode discutir também muito o que é marca, né, ao longo do tempo, mas assim, alguns elementos dessa marca que a gente consegue criar uma conexão, muitas vezes imperceptível na cabeça do público, e seja público interno ou externo, porque sempre que eu falar público, assim, não é só consumidor, cliente. É também dentro de casa, é a equipe, todo mundo que, como eu falei, representa a marca. Então a gente procura criar essas conexões, fazer com que as pessoas tenham uma simpatia. Sabe que quando às vezes você tem uma... Na verdade, a gente faz isso o tempo inteiro, né? Você está ali no supermercado, você coloca um produto dentro do seu carrinho sem mal olhar o que é aquele produto e sem olhar o preço. Porque você tem uma conexão emocional, muitas vezes, que você não percebe, e muitas vezes você nem quer dar o braço a torcer de que você tem essa conexão emocional com aquele produto, com aquela marca, por tudo que já foi construído previamente, né? Então a gente busca, através de metodologias, óbvio que tem muito ciência nessa história, né? Mas a gente buscar essas formas de criar um conceito positivo na cabeça das pessoas, muitas vezes sem elas perceberem. E a gente tem que tomar cuidado também, que esse negócio de sem elas perceberem, se for com má intenção, sim, também é possível você fazer coisas ruins com isso, né? Uma palavra que você usou bastante é perceber, então assim, tem muito a ver com percepção. Sim. E aí você fala de perceber, então tem a ver com perceber a embalagem, perceber a cor, perceber os elementos visuais, né? E talvez também perceber aquilo que a marca representa para a pessoa em algum momento, né? E isso torna essa questão de gestão desse brand, gestão dessa marca, altamente relevante, porque você deu um caso de um produto de consumo dentro de um supermercado, a pessoa está lá e ela vai ser impactada pela marca. E ali ela vai ter vários outros produtos ao lado e por algum motivo, né, por alguma percepção, por alguma conexão emocional, ela escolhe aquele seu produto, né? E tem significados, né? Para nós, o fato de a gente estar usando uma marca, a gente está dirigindo um carro, a gente está usando uma roupa X, um tênis X, enfim, para nós aquilo tem um significado. E, de novo, muitas vezes é imperceptível ou a gente não quer dar o braço a torcer que a gente está sendo impactado por aquela marca ou está sendo influenciado por aquela marca. Mas isso é quando é um trabalho, na verdade, bem feito, porque, assim, o oposto de marca é commodity, é quando é só preço. E muitas vezes, quando é só preço, ele está nivelado por baixo, muitas vezes. Não tem diferencial. E a concorrência é muito maior. É concorrência muito maior. Você entra no tal do oceano vermelho. Então, essa questão de construir marca é isso. Tentar criar significado para as pessoas. E aí, esses significados também, a gente pode discutir muito a respeito disso, né? Porque ele é individual, né? O significado para mim é diferente do que para você de uma mesma marca, né? Então, é construído na cabeça de cada pessoa individualmente, de acordo com as experiências todas. Experiência é uma palavra muito explorada também nas nossas áreas, né? Mas a experiência que
é proporcionada na hora que você está consumindo, ou antes disso, na hora que você está adquirindo, ou depois disso, depois que você já consumiu um produto, um serviço e tal, tudo está ajudando a construir ou destruir uma marca na cabeça das pessoas, né? Ó, uma coisa que eu sempre tive dúvida, e na verdade eu acabei criando um conceito na minha mente, é assim, muitas vezes a pessoa, o empresário, alguém começa um negócio, um produto, e ele diz assim, essa aqui é a minha marca, né? E ele apresenta lá um nome, uma simbologia, um logotipo, e de alguma forma ele considera que aquilo é a marca dele. E aí eu sempre veio na minha mente a questão assim, bom, marca. Cria uma marcação ali e faz você lembrar. Quando eu acabo de criar uma marca, como é que eu torno ela realmente algo que faz sentido, faça eu lembrar e entender do que se Que trata? vende. Para Que seja vendável. dê resultado. se tornar É. uma marca, senão Sim. apenas mais um logotipo. Sim, é um logotipo. Porque, na verdade, essa é uma outra confusão muito, muito comum que eu tenho que desfazer muitas vezes. Assim, quando a gente fala de branding, quando a gente fala de marca, não estamos falando de logotipo. Não é que a gente só faz logotipo. A gente faz também logotipo, óbvio. Faz parte do processo. Na verdade, tem gente... é o começo do processo. Às vezes não é o começo do processo. Primeiro, às vezes, você tem que pensar em toda a questão de como que a marca vai se posicionar, o público e tarará, para depois você dar um passo atrás e, bom, já sabemos o que a gente quer lá na frente, vamos criar o visual disso aqui, né? Na verdade, em algum momento, a gente até pode mostrar como é que foi o processo de a gente chegar nessa marca aqui. Mas o fato é, logotipo é uma coisa, é representação visual que lembra uma marca, tem alguns gatilhos ali para a pessoa ter uma sensação e lembrar daquela marca. Agora, quando a gente fala marca mesmo, é tudo que diz respeito à empresa, aos serviços, todas as sensações, tudo as relações que são construídas, né, da empresa, do serviço, do produto com todos os stakeholders, desculpa os termos em inglês, eu acho que a gente vai usar muito termo em inglês o tempo inteiro aqui, não tem como, né? Mas com todos esses agentes que se envolvem direto ou indiretamente com a marca, isso é marca, né? São essas relações todas que a gente vai construindo. Mas nada disso faz sentido, aí já pulando um pouquinho para as áreas de vocês, se a gente não tiver, no meu caso especificamente, né? Algo que eu percebo muito claramente, na verdade a gente discutiu já muito isso antes desse nosso programa 1 O aqui, nosso né? podcast interno. Exatamente, né? De o quanto que, para mim, a minha área, né? Aquilo que a gente vai desenvolvendo aí de branding, como é impactado muito diretamente pelo growth e pela gestão de vendas, né? Se a gente não tem esse processo redondo do começo ao fim, aquilo que eu estou fazendo lá de pensar na marca, estruturar, criar posicionamento, identificar propósito, criar padrões de comunicação, nada disso vai fazer nenhum sentido se a gente não tiver uma condução adequada, tanto dessa parte de growth, dessa parte de marketing digital, dessa parte de fazer o conteúdo chegar nas pessoas da maneira correta e no momento correto, quanto de a gente preparar todo o caminho para realmente chutar para gol, né? E fazer a venda acontecer, né? Perfeito. Mas isso são os passos, né? Uma coisa depende, é interdependente uma fase da outra aqui, né? Tem duas coisas aqui que eu acho que é legal eu colocar, né? Na fala do Razeira e o Paulinho complementando em alguns momentos ali, assim, é perceptível uma empresa que não tem brand nos primeiros minutos de venda. Quando a gente está diante de um vendedor, de uma empresa que não foi construído um brand, você percebe que ele não está vendendo uma proposta de valor. Faz sentido? Ele não está vendendo uma proposta de valor, ele está vendendo um produto. E aí, quando ele começa a vender o produto, o que ele está vendendo é igual todas as outras empresas que vendem o mesmo produto sem proposta de valor. Sim. Não é? Às vezes, o empresário está passando por isso sem perceber que quando ele pensou na empresa dele, ele tinha algo por trás muito mais forte do que o próprio produto que ele vende. E ele está dificultando muito para a equipe de vendas, seja a presencial, seja por chat, seja por telefone, vender. Porque quando ele está diante de uma oportunidade ou quando ele está buscando uma oportunidade, ele tem que falar só do produto. Ele não tem nada para se apegar, né? Ele não consegue prender nada. Isso é falta de brand. E aí, eu falo que na minha área, né, na área de vendas, que a gente pode facilmente dividir lá entre vendas e gestão, né? Vendas e gestão comercial. Então, produzir métodos para acompanhar metas e indicadores e produzir
fazer com que a equipe tenha competência para vender o produto da empresa a partir da proposta de valor que vem sendo construída desde o brand. E que vai passar pelo apontamento do Paulo Milreu. Paulo Milreu vai mandar lead para mim. Pô, mas como que esse lead está sendo trabalhado? E será que ele está chegando realmente de acordo com a nossa proposta de valor? A gente não consegue treinar a equipe. O pilar de competência não consegue ser cumprido, porque eu não consigo chegar lá e falar, ó, vocês vão atender com esse padrão, porque a gente vende isso como maior proposta de valor, não é? E aí, muitas vezes a empresa está puxando, não precisa nada disso, vamos só vender o produto. Mas não dá para só vender o produto, porque se eu não passar por isso, eu vou ser naturalmente uma empresa, um produto ou uma venda que vai ser comparada por preço o tempo inteiro. Talvez é aquela expectativa que o dono da empresa tem de que se o vendedor for competente para vender, resolve tudo. Modelo então, descritivo de venda, né? Ele faça com que meu vendedor venda, ponto. E aí acaba não funcionando porque ele esquece todo o resto, né? Essas relações, eu acho que a gente nem pode chamar mais de relações. Quando uma empresa espera que o vendedor seja descritivo diante da oportunidade, seja porque ele buscou, seja porque o Growth entregou essa oportunidade para a empresa, acabou, não tem relacionamento, não tem nada emocional nessa história. Quer dizer, eu vou chegar diante do cliente, diante do potencial cliente e vou descrever o produto para ele. Isso não é relacional, não é? Isso não tem nada a ver com relação humana. E aí, essa questão está diretamente ligado a como essa marca foi construída, que impacta o teu trabalho, né, pô? Sim, porque quando você chega lá e fala assim, eu vou atrair novas pessoas para poder comprar esse produto, mas a partir de qual proposta? Sim. Qual é a proposta de atração que a gente vai fazer aqui? Olha só que engraçado, né? Se esse trabalho não vem sendo construído, a gente naturalmente tem uma empresa que vai vender igual a todas as outras. E quando ela vende igual a todas as outras, ela vai vender preço. É comoditizada. Está comoditizada. Vai vender preço, né? Então, por isso que a gente convida todo mundo para vir aqui para o Melhor de 3, participar desse bate-papo, desses debates, porque aqui a gente vai ter muito conhecimento, muito conteúdo para promover esse despertar, né? Falou, pô, será mesmo que se está fazendo... E é o despertar e o aprofundamento para o empresário ou o líder, o executivo ali, entender a conexão entre essas três coisas para que ele possa, ali na ponta, se no final do dia o que ele precisa é vender mais, ele entender que ele não vai vender mais se ele não conseguir criar uma demanda para isso e essa demanda não vier bem lastreada com uma marca que a pessoa tem uma percepção positiva, considera e vai tomar uma decisão por isso também. Você sabe que você falou um negócio que eu achei interessante, assim, me remeteu a uma frase que de vez em quando a gente ouve, assim, né? Tipo, o vendedor de Coca-Cola é só tirar pedido. Por quê? Porque a marca é forte e tal. Mas será que é assim realmente? Porque, na verdade, isso que você falou, né? De ter um processo de venda, de ter uma estratégia de venda, de ter uma gestão de venda e tudo mais, né? A importância disso, mesmo quando a marca é forte, né? Por isso que eu estou falando, uma coisa é interdependente da outra. Não dá para você... já que a marca é forte, digamos assim, já que o branding foi bem feito, já que gerou o lead, caiu no colo do vendedor, não precisa ter gestão de venda. O vendedor, função dele vender, porque todo o trabalho anterior já foi feito, então não precisa ter uma gestão de venda. Pode ser um erro gigantesco isso também, né, Eli? Falar dessa maneira, né? Engraçado, né? Porque se a Coca-Cola tira pedido, por que ela é um sucesso, um case em gestão de vendas? Em métricas, em metas e indicadores, né? A gente vai conversar com um supervisor da Coca-Cola, cara, ele tem na palma da mão vários indicadores e o vendedor dele tem muita clareza, ele tem muita facilidade em identificar quais são as diretrizes do dia. Quando a gente pega uma empresa que precisa disso, ela não tem. Aí a gente vem aqui brincar o seguinte, mas eu achei que a Coca-Cola não precisava disso. E ela tem isso muito forte. Claro que isso facilita o processo de venda. Com certeza. O processo de venda do vendedor fica mais claro. A gente consegue desenvolver o vendedor para ter um processo de venda limpo.
porque ele sabe o que ele precisa fazer para vender mais. Ele tem clareza na positivação, na cobertura, no mix de produto, em qual produto ele tem que colocar onde, quando. Isso facilita muito. Um lance que a gente estava falando aqui veio logo à tona, que é talvez uma das expressões que quem está nos ouvindo aí, e a gente vai falar muito sobre isso em todos os nossos encontros, é o lead desqualificado. Então, o que é um lead frio? É, o lead desqualificado, quando a gente fala, mas será que a parte do marketing digital, da atração, está realmente entendendo ou teve clareza em buscar um lead qualificado? Porque eu vou falar uma coisa para você, viu, Paulo? O que eu mais ouço nos meus projetos, quando a gente senta com a equipe de venda para fazer lá os apontamentos, tá vendo muito lead, mas é desqualificado. Ou só chega lead desqualificado, não tem lead qualificado. E pode ter vários problemas em relação a isso. O primeiro, a própria desculpa do vendedor, porque... Muleta, famoso muleta. A segunda é que realmente não se sabe qual é o perfil ideal desse cliente que quer trazer. É muito comum, a empresa não sabe o perfil ideal, ela quer vender para todo mundo. Vocês não ouviram muito isso? Para quem você vende? Não, nós vendemos para todo mundo. É muito comum isso e a pessoa acha eu não tenho concorrente. A pessoa acha que ela está certa e muitas vezes é porque todo o processo foi feito errado. Mas eu vou pegar um recorte a partir do que o Paulinho falou sobre o marketing, que é muito interessante, que é porque o marketing ele é mais racional, ele tem processo e tudo mais. Porque há um pouco mais de 200 anos atrás, quando nasce o marketing, ele não nasce nem da publicidade, nem da comunicação, nem do jornalismo. O marketing nasceu da economia. Pouca gente sabe disso, mas o marketing nasceu da economia comportamental. Então não tem muito a ver com a questão da comunicação em si, mas tem a ver com o comportamento da economia naquele momento e como as pessoas reagiam diante da compra, do preço, do produto. E aí ela nasce naquele momento para caminhar para o que ela é hoje, para se digitalizar com o surgimento da internet no Brasil mais ou menos em 95, e aí com muitas mudanças nesses mais de 20 anos, e para surgir aí uma disciplina chamada Growth, que eu represento aqui. E que tem que entender que Growth ele nasce como uma disciplina dentro da busca desse cliente, da busca desse lead. Ele nasce como uma mentalidade para eu pensar em crescimento e ele traz uma agilidade. Não só velocidade, mas agilidade. É buscar com mais agilidade as alavancas que vão me permitir ter crescimento. Descobrindo, às vezes, algumas alavancas que não são nem digitais. Que muitas vezes são do que no passado já se falou de marketing de guerrilha, que é a própria assessoria de imprensa, PR. Você utilizar isso para... Hoje o PR digital, que é você utilizar vários portais para disseminar uma comunicação de um lançamento da sua marca. Então você vai buscar alavancas distintas, marketing de indicação, que hoje é sustentado por tecnologia, tem várias cases muito interessantes. Então, Growth surge nesse contexto para você mostrar que, bom, eu preciso entender esse cenário atual do digital, principalmente, o cenário que sempre existiu das pessoas, da sociedade, desse consumidor, e adotar medidas, ações com mais agilidade para fazer o que dentro do Growth chama de experimentos. Vamos experimentar? E por que eu preciso experimentar? Porque aí eu vou descobrir quando eu exponho a marca, quando eu mostro a marca para o público, e aí eu tenho o digital como capacidade de escala para fazer isso, mostro a marca para ver a reação que eu tenho dessa marca. Se as pessoas estão realmente querendo, comprando, adotando, comentando, engajando, que é um termo que nasce no digital também, em relação àquilo que eu exponho para ela, para testar a percepção que ela tem. Ô, Milreu, é correto eu dizer que Growth é marketing digital? Que Growth é uma mentalidade de fazer tudo com mais agilidade. Ele é o método, porque você tem algumas metodologias dentro dele, né? De priorização. Por exemplo, é muito comum em marketing ou numa empresa a pessoa fala assim, não, mas eu quero fazer isso. Na semana seguinte ela fala assim, eu quero fazer isso também. Na outra semana ela fala, eu quero fazer isso também. Então tem uma metodologia no Growth que chama ICE Score, que na verdade é um ranqueamento das ideias. Tá, essa ideia que você quer fazer, qual a dificuldade dela? Qual o retorno que ela vai trazer,
Qual o impacto e quanto tempo a gente demora para fazer. Legal, vamos colocar isso em prioridades. Vamos fazer um experimento de 1 ou 2 semanas e testar para ver se esse é o melhor caminho, essa é a melhor alavanca, essa é a melhor ação. Testando com agilidade em 1, 2 semanas, no máximo 3 semanas, eu consigo ter uma resposta. Então ele vem para trazer agilidade, uma mentalidade de crescer com agilidade, fazer mais rápido também e eu modifico aquela velocidade tradicional que o próprio marketing tem. Growth é o método. Ele é método e ele é mentalidade, porque quem trabalha com growth, tem uma outra questão, é uma equipe muito multidisciplinar. Eu costumo dizer que é impossível você trabalhar com digital se você não compreender tecnologia, se você não embarcar tecnologia. Porque tem tecnologia para melhorar o processo, tem tecnologia para otimizar o processo e tem tecnologia para fazer escalar o processo. Então hoje, vou dar um case muito legal que eu gosto bastante, que é uma newsletter que chama The News. Né? E é um assunto que a gente pode falar num outro episódio, porque newsletter vem crescendo nos últimos anos. Fez uma inversão, né? O e-mail está morrendo, agora a newsletter class explode. A principal nos Estados Unidos é vendida por milhões e aí virou um business. Newsletter por e-mail. Tem uma newsletter brasileira que chama The News, que através de marketing de indicação, referenciar, indicar para o colega, para o amigo, para ganhar brindezinho, ela deve ter batido mais de 10 milhões de assinantes já. Então ela cresceu com grande velocidade, numa ação muito simples quando ela começou, usando tecnologia que permite eu referenciar e ser compensado ali com um prêmio, alguma coisa, através dessa indicação que eu faço. Então, eu preciso embarcar tecnologia, eu preciso fazer um teste rápido, eu preciso buscar uma resposta. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que eu acho que toda a nossa audiência que vai passar por aqui ou que está assistindo nesse momento deve estar com vontade de perguntar, que é brand e growth. Ajuda a vender mais? Porque nesse momento também deve ter uma parte da audiência dizendo o seguinte: brand não vende, growth não vende, o que vende mesmo é o meu vendedor, o que vende mesmo é o meu preço, minha condição, a qualidade do produto. O que vocês poderiam dizer para essas pessoas? Ou para aqueles que estão na dúvida, será que brand realmente ajuda a vender? Será que growth realmente ajuda a vender? O que a gente poderia dizer para essa nossa audiência? Você quer começar do princípio ou começa do meio? Porque você percebe que eu estou no meio, né? Eu estou ali do lado do brand e do venda. Você está no começo. Está bem no meio do processo. Porque assim, olha, na verdade existe a palavra percepção de novo, mas agora de um jeito errado, assim. Existe uma percepção de que branding é uma coisa muito, quase etérea, sabe? Quase uma filosofia, quase é um conceito que não tem tangibilidade, não materializa, é tangível, né? exatamente, não material. É uma coisa tão que está no ar, assim, ninguém consegue pegar, que acaba não gerando resultado. É uma percepção e, na verdade, dependendo de como for feito, é o que acontece mesmo. Pode ser exatamente isso, tá? Não vai somar, né? Exatamente. Porque, assim, na verdade, quando a gente realmente desenvolve toda a estratégia, né, dessa construção de marca para chegar lá no resultado final, porque sempre tem que ser com o objetivo de gerar o resultado final. Então, você inicia o processo da metodologia de desenvolvimento desse brand, dessa gestão de marca, da estratégia da marca, você começa ele já sabendo qual é o resultado final que você quer. Então você já entende qual é o público que você vai impactar, você já entende qual é o posicionamento, qual é a área do espaço, entre aspas, vago que existe no mercado e que você quer explorar aquele espaço, que é posicionamento isso. E aí você dá esse espaço para trás para entender como é que você vai fazer essa construção toda. E você fazendo isso, é natural que sempre o resultado a nossa cenourinha é o resultado. Não tem como não ser. Não é assim, vamos criar uma área, uma marca só bonita, que passa ótimas sensações, mas que não gera resultado nenhum. Isso não é branding. Isso é alguma outra coisa qualquer, que é apenas decorativo, sabe? Mas não é negócios. Porque nós três estamos muito inseridos na área de marketing. Em lados diferentes, mas nós três estamos inseridos na área de marketing. Eu não sou só marketing, nem você é só marketing, nem você é só marketing. Nós três atuamos dentro dessa lógica de mercado, né? Marketing e mercado. Isso, exatamente. Mas, inclusive, assim, existe até muito essa confusão, uma outra confusão, né?
É marketing. Ah, é publicidade. Cara, publicidade, a parte visual, a parte da divulgação, Tornar público, tornar publicitar. público é apenas um dos P's do tal do marketing, né? Porque a gente pode aprofundar depois, mas assim, o marketing é você começa pensando em qual é o seu produto, serviço, que é o primeiro P lá. Você vai pensar em qual é o seu preço, isso é marketing, definir preço é marketing. Definir como que vai fazer aquele produto chegar no consumidor, que é praça, né? O canal de distribuição, o canal de venda, é marketing também. E aí no final só que tem a divulgação, que é o P de promoção, que é divulgar já que eu tenho o produto, eu tenho o preço adequado, eu tenho o canal de distribuição, o produto está perto do meu cliente, eu só preciso que o meu cliente conheça o meu produto para ir lá e comprar. Aí chega nesse último P da divulgação, da promoção. E muita gente confunde e acha que marketing é quase igual propaganda, né? E são coisas muito diferentes. Então é uma confusão também muito comum, assim como essa de quando a gente fala de branding, né? A branding é algo aí, não está perto de ver. E o que a gente quer é mostrar que tudo isso aqui tem que estar junto mesmo. Senão, não vai dar resultado. Eu fiz a provocação, depois eu vou seguir em frente com a provocação. E o Growth ajuda a vender, Paulo? Eu preciso, através de growth, descobrir alavancas para crescimento da empresa, para criar demanda, gerar demanda. Essa demanda, em algum momento, precisa ser capturada. Quer dizer, eu gero interesse, eu posso fazer a oferta, eu me comunico através de canais de comunicação onde as pessoas começam a entender e enxergar onde é que eu vou me colocar diante daquele produto, aquele produto é para mim, não é para mim, para que ele se converta em determinado momento, para que haja a captura dessa demanda. E, obviamente, eu vou puxar um pouquinho antes, se a marca não tiver bem posicionada, e posicionamento é um tema que a gente tem que discutir em algum momento também, se ela não tiver bem posicionada, ela não tiver bem interpretada, ela não tiver a percepção correta, com certeza absoluta, a reação do meu público é diferente. Porque quando eu exponho dentro dos canais de comunicação, seja através de conteúdo, seja através de anúncio, seja através de qualquer tipo de ação nos meios digitais ou não, quando eu exponho dentro desses canais, eu preciso ter uma resposta desse público. E essa resposta desse público é diante de oferta, de marca e desse posicionamento que ela tem, que é, no final de tudo, essa proposta de valor. Então, quando isso não fica muito bem claro, quando isso não está muito bem construído, no final, eu trago o lead desqualificado, um dos pontos. No final, eu trago o lead que é desqualificado porque o preço não é para ele. É desqualificado porque ele não entendeu a oferta, e é muito comum a empresa achar que está vendendo bem. Eu costumo sempre dar uma máxima de que a obrigação da empresa é educar o cliente para comprar. O cliente não sabe comprar de você. Ela fica dentro de uma bolha, tentando contar uma história, e essa história que ela fica tentando contar para eu poder fazer o growth para ela, para eu poder fazer qualquer tipo de ação, não fica claro, porque a hora que eu faço isso, o cliente não entendeu o que ele tem que fazer. Por que ele tem que comprar isso? Por que ele deve agir diante dessa oferta, dessa exposição, desse conteúdo? Por isso que ela tem dificuldade em trabalhar marketing de conteúdo. Por isso que ela tem dificuldade em produzir conteúdo. Porque ela não consegue, dentro do conhecimento que ela tem, da bolha que ela tem, às vezes, do produto dela, ou do negócio dela, expressar. Porque expressar através de conteúdo, roteirizando um vídeo, escrevendo um texto, é muito mais complexo. Porque ela precisa trazer uma clareza. E se ela não trouxer essa clareza, não conecta com o consumidor ali na ponta. Deixa eu fazer um pulo daqui para cá. Porque, na verdade, assim, eu percebo muito isso claramente aí no dia a dia. Muitas vezes, quando a gente desenvolve toda a estratégia da marca, em algum momento a gente vai fazer com que essa marca chegue a algum tipo de divulgação para o público que nos interessa, né, através de estratégia do growth aqui, para fazer, né, para cair ali no tal do funil, enfim, chutar para dentro do gol. E é uma coisa que a gente percebe muito claramente, muitas vezes uma confusão no seguinte sentido. Às vezes a questão do lead, o fato de não gerar o resultado, não é que o lead não estava qualificado. Muitas vezes, aí pulando para o seu lado, muitas vezes é que esse lead, na hora que o fato de um lead cair na mão de uma equipe de vendas,
muitas vezes ele não está sendo trabalhado adequadamente, porque existem perfis diferentes de vendedores. Tem um vendedor que ele é o mais adequado pelo perfil, né, comportamental, de cabeça, até de nível de consciência, de preparo, etc., para atender um lead, e que, para mim, é bichos muito diferentes. Assim, um vendedor para atender lead de um vendedor ou de balcão ou de corpo a corpo, aquele cara que gosta do contato físico e tudo mais. Conta um pouquinho disso aí, ali. Como é que é isso para vocês ali? Vocês falando, eu tava aqui, né? Pensando. Falei, pô, como é importante a gente andar de mão dadas, né? Brand, growth e vendas, né? Como isso é importante, né? Eu tive uma experiência recente e eu fiz 12 atendimentos, comentei com você, né, meu? Eu fiz 12 atendimentos em 2 dias. E era o primeiro atendimento dessas empresas. E aí eu fui com 3 perguntas para a gente criar essa aproximação, entender como eu poderia ajudar cada uma das empresas a venderem mais. E isso vai ser um programa, né? Então ela vai seguir alguns meses e eu estava precisando identificar ali. E as perguntas que eu levei foram muito básicas, objetivas. Qual é o seu produto? O que você vende? E quais são os seus diferenciais? Então, a primeira era fácil do empresário, do dono do negócio responder. A segunda... A hora que chega no que você vende, a quando coisa já começa a falava a enroscar. segunda, eu falei, cara, o que é... E eu tinha que traduzir. O que você vende é por que as pessoas compram de você. Por que as pessoas compram de você? E aí, enrolou o treco. E quando eu ia lá e falar quais são os nossos diferenciais, aí tinha que puxar mesmo, né? Tinha que ir lá escavando para poder identificar os diferenciais. Então, imagine só, né? Quando um vendedor ele está recebendo uma oportunidade, ele está buscando uma oportunidade, o que o Razeira falou tem um vendedor que é mais hunter, né? Mais caçador, e tem aqueles que é mais closer, né? Mais fechamento, aquele que o vendedor que está pronto para receber o lead e fazer o pedido. Todos eles, inclusive o relacional, né? O farmer, né? Aquele que se relaciona muito com a oportunidade, até fechar, cria confiança. Até esses, ele precisa de embasamento do que ele vende. Qual é a grande proposta de valor? Ou aquilo que eu falei, né? Por que você vai comprar? Por que você vai comprar de mim e não vai comprar de outra empresa? Não é? E aí, ele precisa ter essa base. Sem dúvida nenhuma, esse é o principal problema, né? É o problema que a gente tem que resolver na ponta, que, sem dúvida nenhuma, dificulta muito o trabalho de brand growth. É quando a oportunidade chega na ponta e o vendedor quer tirar o pedido. Ele fala, pô, mas você não me entregou, Paulo, o cliente que quer comprar. É a hora que ele fala que está desqualificado. Eu falo, o cara não quer comprar. Mas o cara não quer comprar, e qual foi a tua entrevista? Eu gosto muito de chamar hoje de entrevista. Como é que você fez a entrevista? Não, eu perguntei para ele o que ele queria. O que eu posso te ajudar? E aí? Ele disse que o que ele queria era muito diferente do que a gente quer. Ou ele vai falar que o preço que o cliente quer é muito mais barato do que o preço que ele está vendendo. E quando você começa a fazer as perguntas, né? Quem é essa pessoa? Ele já estava acostumado a comprar esse produto. São as primeiras experiências dele. Ele já comprou conosco. Qual é o nome? Qual a posição dele na empresa? Qual o perfil que ele tem? Ele é casado? Ele é solteiro? O que ele é? Cara, não vem informação nenhuma do vendedor, não é? E, de novo, a culpa não é do vendedor e não pode ser dele. Porque na hora que a gente culpa o vendedor por isso, a gente está assumindo que não tem o que ser feito. A culpa é da capacitação, que está lá em vendas. Gestão comercial e vendas. Vendas, esse pilar de vendas na minha responsabilidade é desenvolver a capacidade da equipe de fazer uma boa entrevista. A gente preparar o vendedor para poder entrevistar bem, né? De forma objetiva, propositiva, rápida, porque as pessoas não têm mais tempo, né? Mas ele realmente fazer a entrevista. A brincadeira que eu faço, né? Ou a provocação que eu faço muitos vendedores ou muitas empresas ajustando permitem que vendedores estejam na posição de venda e não vendem. Eles querem tirar pedidos. Então, um vendedor profissional ele tem que vender, ele tem que ser um bom entrevistador. Ele tem que ser uma pessoa que está diante da oportunidade e entrevista muito bem. Ele não pode ser um cara que está lá só para ganhar comissão. Sim.
Fala assim, pô, mas se o brand fez bem, se o growth fez bem, agora eu só tiro o pedido. Pô, não preciso de um vendedor para isso. Perfeito. Se vocês estão fazendo tão bem que o cara vai só fazer o pedido, eu não preciso mais de um Vou usar vendedor, tecnologia para resolver. Um robô lá substitui, né? resolve e tira o Substitui. pedido. Bom, e convenhamos, isso não é fácil. A gente tem várias empresas que conseguem fazer isso muito bem e até ter um robô tirando pedido na ponta. Mas na maioria das vezes vai precisar de um vendedor profissional, desde que esse vendedor profissional esteja bem preparado para fazer uma entrevista e converter as oportunidades a partir da proposta de valor e a partir do lead qualificado, que não é um cara pronto para comprar. Perfeito. É um lead qualificado. É boa essa, né? Essa história de separar lead qualificado do cara pronto para comprar. E eu uso muito isso também. Por quê? Porque esse lead, ele não chegou para mim na primeira abordagem que eu fiz dele e falou assim, tá, legal, como é que eu faço para pagar? Como é que eu assino o contrato? Como é que eu compro? Ele não chegou. E aí, automaticamente, é considerado como um lead desqualificado. Posso falar uma coisa sobre isso aqui? Inclusive, assim, na verdade é algo que a gente ouve muito lá no dia a dia também. Essa questão, às vezes, essa questão do resultado a partir dos leads que foram gerados ali. E a gente percebe muitas vezes que o empresário ele tem uma confusão no seguinte sentido: às vezes o produto dele, o serviço dele, tem um ciclo de decisão de compra longo. Se você vai comprar uma casa, é óbvio que não é a mesma rapidez de decisão de você comprar uma Coca-Cola que você está com sede na hora que você passa na frente de um boteco. É muito diferente. E às vezes, essa questão do lead estar qualificado ou não, tem muito a ver com isso, assim, da percepção, muitas vezes, do cliente, né? De ele falar, pô, não deu resultado essa campanha. Meu amigo, muitas vezes a gente está só na fase inicial, mais do branding, de apresentar a marca, o cliente começar a reconhecer aquela marca e entender o que aquela marca pode ajudar a resolver a vida dele, para depois, em algum momento, quando ele chegar e falar, poxa, agora eu decidi, agora eu vou comprar tal da casa. Aí ele lembrar da sua marca e aí ele dá o passo de entrar em contato, fazer... Enfim, aí entra numa parte que vai indo para a área comercial de negociação e tudo mais. Mas não é rápido isso, né? Não é. E às vezes o cliente acha que tudo tem que investir agora, o resultado já tem que vir nesse mês. E muitas vezes não é. Tem uma bola pingando, Paulinho. Deixa eu falar, porque tem uma maneira muito fácil do empresário descobrir se o lead é qualificado ou não. Ele entender, e aí ele precisa ter a equipe de vendas com a sistematização bem preparada para fazer isso aí. Porque na prática, o que é um lead desqualificado? É um lead que não comprou. Não comprou meu e não comprou de ninguém. E nem tem potencial de comprar, porque muitas vezes a gente pode trabalhar não comprou. Se ele vai não comprar tem outro potencial, produto. ele não comprou. Ele vai comprar outra coisa. Então, eu gosto muito de colocar lá no funil de venda, principalmente das empresas que têm ciclo de venda longo, essa anotação. Nós perdemos a venda ou a venda foi cancelada. Porque a partir disso eu posso devolver para a equipe de growth e brand dizendo, precisamos fazer ajuste aí, hein? Sim. Tá chegando coisa errada aqui. Porque o indicador de clientes que não compraram é muito alto. O que eu percebo na maioria das vezes? A venda não foi a venda não foi concretizada, mas a venda foi perdida. Ou seja, aquele cliente comprou em outro lugar. O lead é desqualificado? Não. Eu posso ter problema no produto, composto de produto, preço, prazo de pagamento, mas o lead estava qualificado. O cara queria comprar o produto. Tanto é que ele comprou em outro lugar. Nós perdemos a venda. A venda não foi cancelada. O cliente não falou, não, eu queria ver uma casa, mas é para daqui a 5 anos. Ou eu queria ver uma casa, mas só porque eu estava passando aqui pelo Instagram, pela rede social, apareceu. Não, o cara comprou a casa. Depois de 6 meses, você vai lá e fala, e aí? Decidiu a compra? Não comprei a casa. Por que você comprou comigo? Porque o meu vendedor não fez uma boa entrevista. Deixa eu pegar outro gancho sobre isso. E tem um especialista americano que escreveu um livro, chama Chet Holmes. Ele escreveu um livro em 2007 e ele criou uma pirâmide. E nas pesquisas dele lá, ele apontava que para qualquer produto, em qualquer momento, tem poucas pessoas comprando agora. Ele dá um dado lá de 3%.
Estão prontos para comprar. Prontos Estão tão prontos para comprando. comprar, vão ficar diante do vendedor e vão comprar. E aí, pensa nisso como a publicidade sempre trabalhou ao longo dos anos. Sempre fazendo oferta para vender, sempre tentando vender, na grande maioria das vezes. E aí ele fez um teste que era uma experiência, lá, um experimento que ele chamou de Stadium Pitch. Pitch estádio, Stadium Pitch, que era assim. Se ele fosse para um estádio de futebol e fizesse um pitch de vendas ali, uma apresentação de venda, e ofertasse pneu, e ele falasse assim, quem aqui agora, tem 30 mil pessoas lá, está comprando pneu, 3% levantaria a mão. Quem gostaria e poderia comprar pneu, e estaria pensando em comprar pneu, mais 7% levantaria a mão. E os outros 90% não estão interessados em te ouvir. Eu já fiz essa experiência em sala de aula, eu já fiz essa experiência em dando palestra para 500 pessoas, para 100 pessoas, para 200 pessoas, e mais ou menos se repete isso, que são poucas pessoas naquele momento que estão tentando, vão comprar o seu produto, estão compradoras do seu produto. E a gente está o tempo todo fazendo oferta e desprezando aqueles que vão comprar depois. Porque você acha que se alguém tem carro dos 90%, em algum momento não vai chegar o momento dela comprar pneu? E como é que eu faço para trabalhar, para me relacionar, para me comunicar, para expor minha marca, para fazer um processo de relacionamento de venda com os 90%? Porque está todo mundo desprezando 90%. E no momento que todo mundo despreza 90% e todo mundo está lá em cima dos 3, 7, 10, que é o oceano que a gente está vivendo ali. Vermelho. Todo mundo se Oceano degladiando vermelho. para o mesmo Engraçado. comprador do hoje. É uma coisa que às vezes a gente fala isso para cliente também, né? A venda que você está concretizando hoje, Sofrendo. Sofrendo, a venda que está rolando hoje, que está trazendo resultado para o seu caixa hoje, ela diz respeito àquilo que você fez há 6 meses atrás, há um ano atrás. Muitas vezes. Muitas vezes é isso. E aí, então, a propaganda que você deixar de fazer hoje, a divulgação que você deixar de fazer hoje, a estratégia que você deixar de executar hoje e tudo mais, não vai impactar esse mês. Não vai impactar o caixa do mês, o próximo mês. Muitas vezes, dependendo de qual é o seu produto e serviço, né, dependendo desse ciclo de venda e decisão de compra, vai impactar daqui a 6 meses, daqui a um ano, o seu caixa. Então, por isso essa questão, a importância de... E, de novo, quando a gente fala de branding, eu falei, né, você perguntou sobre questão de resultado, brand e tudo mais, muita gente acha que são coisas antagônicas, mas não, elas tem que andar juntas. Mas muitas vezes, assim, o brand ele tem uma velocidade diferente realmente, mas uma velocidade no seguinte sentido. Brand, a gente tem que pensar décadas, não é meses. A gente tem que pensar muito lá na frente. É claro que a gente faz mudanças de rota, é claro que a gente faz ajustes, faz adaptações, faz atualizações, porque tecnologia está mudando o tempo inteiro, o mercado muda o tempo inteiro, as novas gerações têm cabeças diferentes das antigas gerações, a gente tem que fazer ajustes o tempo inteiro. Perfeito. Mas a estratégia do branding, ela é pensada, ela é desenvolvida e construída para décadas. E aí, quando a gente pensa em décadas, essa velocidade da mudança de rumo para branding tem que ser muito mais lenta do que para um marketing growth e muito mais lenta ainda do que a estratégia de venda que você tem que estar ali com o dedo no pulso do cliente o tempo inteiro. Então, aqui tem uma diferença muito grande de velocidade e de continuidade até de trabalho. Né? Deixa eu pegar um gancho nisso que é importante, aí para calibrar quem não está nos assistindo aqui e o empresário. Que é assim, nós temos uma dificuldade muito grande de olhar em perspectiva esse futuro e estabelecer o que é curto, médio e longo prazo, né? E uma coisa já falada há muito tempo é assim, o brasileiro ele pensa no curto porque ele sempre considera aquilo que ele tá acontecendo ganha, agora. aquele que ele ganha e recebe no mensal. O americano pensa no anual. Ele está precisando do dinheiro agora. Então ele está sempre nisso. Então a gente precisava calibrar. Eu calibro sempre olhando que curto prazo é 1 ano. Nada vai acontecer de tão rápido assim em menos de 12 meses. Nenhuma construção bem feita vai ser menos. Então, eu olho sempre para 12 meses. O médio prazo, eu sempre olho de 1 a 3 anos, mais ou menos. E o longo prazo, hoje, nos dias de hoje, na velocidade, acima de 3 anos é um longo prazo. Então, se eu olhasse aqui brand, growth e vendas, eu diria assim, branding é longo prazo. Growth é médio prazo. Vendas é curto prazo.
Você fala assim, mas então ele não reflete, ele não traz resultados? Ele traz resultados, mas o acúmulo desse resultado, que é representativo, ele acontece nesse tempo. Porque ele faz uma construção, no caso do Growth, de alguns ativos de comunicação, de estratégia, de digital, de tecnologia, que se refletem no médio. Vou construir funis, fluxo de automação, estabelecimento de canais, produção de conteúdo. Eu vou estabelecer isso para um ano para consolidar. Mas ele não começa a ter resultado antes? Não, ele começa. 6 a 8 meses eu começo a ter resultado de tráfego orgânico. Mas eu vou consolidar isso ao longo do tempo. Tem um case muito legal da Panvel, da rede de farmácias, que eles trabalharam só tráfego orgânico no e-commerce deles, e eles mostram um gráfico de 3 anos, que foi assim, ó, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Então, É o acumulado que trouxe acumulado, resultado. e as pessoas estão com uma expectativa errada. E aí fazem um investimento errado para contratar serviços desse tipo, achando que ela vai contratar branding, vai criar marca, vai criar logo e o resultado vem. Só posso fazer só um... Vou pegar o gancho Sim. porque é importante. Ó, a jornada, né? Vocês falando assim, ó, a jornada. E eu me senti lá diante dos meus clientes, né? Então vamos pegar a jornada de um cliente de uma empresa qualquer. O dono da empresa, a pessoa que está pagando os boletos ali, ela está procurando clientes da última milha. Fala assim, pô, eu preciso de caras que comprem essa semana, tá? Só que esses caras que vão comprar essa semana, eles já estão preparados para comprar. E provavelmente não vão chegar nessa pequena e média. Porque ela não está conseguindo se conectar com ele da forma que as grandes conseguem. Ela devia estar já se preparando para pegar aqueles que... Eu falo isso muito frequentemente. Ó... Vender de forma transacional, que é esse cara da última milha, é importante, mas não é provável. Você tem que começar a vender para o cara que não está preparado para comprar, que vai despertar o interesse daqui a 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Nessa brincadeira de jornada de quem está preparado para comprar, vai comprar essa semana. Quem está se preparando para comprar é o cara. É o cara que eu tenho que pegar antes dele tomar a decisão de compra. Porque se ele tomar a decisão de compra, ele vai comprar numa empresa provavelmente mais posicionada do que eu, que foi impactado, que impactou essa pessoa aí. Faz sentido? Faz sentido, com certeza. Então, pô, a gente tá... Esse pequeno e médio, ele tem que olhar. Claro que é muito bom vender de forma transacional, seria ótimo, mas a venda transacional não vai pagar os boletos. O que vai pagar o boleto é pegar o cara que está se aproximando da última milha. Ele está quase decidindo pela compra. Essa hora que eu encontro ele, é como se a gente tivesse assim, né? O cara tá pronto para comprar casa. Ele já identificou no mercado quais são as maiores, quais são as que vão atender ele, preço. Ele já conhece mais de casa do que o próprio corretor. Esse cara vai comprar numa decisão muito própria dele. O vendedor e o composto da empresa vai influenciar pouco essa decisão. O ideal era o vendedor chegar nesse cara antes dessa decisão ser tomada pelo próprio cliente. Para ele poder lá persuadir, não manipular, influenciar e falar, pô, compra comigo porque eu te apoiei, eu te ajudei, eu te mostrei e, inclusive, consegui, antes de você construir a sua ideia final, te dizer por que é importante você comprar conosco, né? Então, a grande oportunidade do pequeno e médio está na faixa que antecede a decisão já tomada. A decisão já tomada, provavelmente ele não vai conseguir vender. Vai conseguir alterar e vai fazer com que ele mude de opinião naquele momento. Já foi. Já foi. É engraçado essa questão do momento, né? Se a gente fizer um exercício, imagine que você está querendo comprar um carro nesse momento. Você já decidiu, já está querendo comprar nesse momento. Como a gente é seletivo no seguinte sentido, você começa a prestar atenção em tudo quanto é propaganda de carro. Sim. Você para num anúncio de jornal, você olha para o outdoor, você entra no site, você acha que você está sendo hackeado porque começa a cair anúncio nas suas mídias sociais. Eu falei agora no WhatsApp, está aparecendo. Começou a aparecer carro para mim em tudo. Claro, você está pesquisando, você está em tudo quanto é lugar, enfim. Então, você enxerga propaganda de carro em tudo quanto é lugar. Porque você está naquele momento. Comprou o carro hoje.
você ainda continua prestando atenção um pouquinho, propagando por um tempinho para você ver, será que eu fiz um bom negócio ou não? Depois de uma semana, meu amigo, você não vê mais outdoor. Você passa na frente do outdoor, você não vê. Você olha um anúncio do jornal, você passa reto, você não... Então, tem essa questão da seleção, né? A gente... Né, neurociência, talvez, Pensão neuromarketing. seletiva. Mas você vai procurar, você vai olhar, você vai prestar atenção quando você está decidido. Só que até para chegar nesse momento de decisão, você tem que ter feito todo um trabalho anterior, senão a coisa não vai cair redonda lá na venda. Não vai ser um processo tão tranquilo, tão suave, né? Não é um lead qualificado, nem tampouco é um cara pronto para comprar. Né? Nunca vai acontecer isso, porque muitas vezes a jornada não foi cumprida. Exato. Como é que eu faço para contratar você? Para você me contratar? Se eu quisesse contratar o Paulo Razeira, fala assim, eu gostei do Paulo Razeira, como é que eu faria para contratar você? Momento jabá. Momento jabá, vamos lá. Bom, MR Tempo, é a minha empresa. MR Tempo é especialista em estratégia de gestão de marcas. A gente está aí há mais de 30 anos e mais de 500 marcas já atendidas aí, Brasil afora. Para explicar o que a gente eu gosto de falar um pouquinho o que a gente não é, para esclarecer um pouquinho. Porque assim, a gente não é apenas uma agência de design, nem é apenas uma agência de propaganda ou apenas uma agência de marketing. Mas, por ser especialista em branding, né, em fortalecimento de marca, a gente utiliza todas as ferramentas de design, de propaganda e de marketing para gerar esse fortalecimento de marca e gerar o resultado. E aí, na prática, esse resultado, a gente costuma dizer assim, é um mix de ciência e criatividade para a gente conseguir criar marcas cada vez mais atraentes e inesquecíveis, que não dá para ser só uma das duas coisas, você tem que ser atraente e inesquecível, e para gerar também equipes cada vez mais motivadas e produtivas. E aí a gente pode discutir muito ao longo do tempo aí como que a gente chega realmente nessa construção de marca. O impacto da marca nas pessoas. Nas pessoas que empresa, fazem parte, que representam, né? Da fantástico. porta para dentro, né? O quanto isso impacta e diretamente gera resultado ou não, ou atrapalha o resultado se não está sendo construído ali dentro de casa. Basicamente é para isso que a gente existe. Fala um pouquinho de você. Hack Sales Performance, a gente ajuda pequenas e médias empresas a vender mais através do marketing digital. Então a gente trabalha growth, trabalha alavancas e o objetivo nosso é fazer com que no final, gerando essa demanda, a venda consiga capturar. Então a gente acredita que a empresa precisa se preparar e ter esses ativos digitais, essas alavancas para vender mais vezes para o mesmo cliente, que é a recorrência que muitas vezes ela esquece, e vender por um ticket maior. E ticket maior é porque não só ele consegue fazer uma venda com um ticket maior, mas que o cliente toma a decisão de comprar um valor maior porque ele está percebendo valor nesse fornecedor, nessa empresa, nessa marca. Então, por isso que ele compra por um ticket maior. A gente faz isso através de... Também pode dizer o que nós não somos. Nós não somos uma agência de marketing digital, mas a gente é um misto de consultoria e assessoria para ajudar as empresas nesse processo. Legal. E estou fazendo isso há 26 anos esse ano, então muitas mudanças aconteceram e a gente tem que se adaptar a essas mudanças. A primeira antena de internet para o Brasil foi você que Não, colocou. não cheguei tanto. Mas usei. A primeira antena. Legal. Eu sou da Jump, Vendas e Gestão Comercial. A Jump é uma consultoria que vai promover ou vai fazer com que a empresa faça o que ela não sabe ou o que ela não quer, que é acompanhar a equipe de vendas. É claro que para isso a gente precisa colocar esse pilar de gestão, determinar metas, indicadores, como isso vai ser acompanhado, o nosso famoso farol de resultado, como vai ser instituído ou implantado muitas vezes, né? Implementado muitas vezes o funil de venda, mas a gente vai levar para a empresa um método de gestão comercial baseado em desenvolvimento do negócio, desenvolvimento de competência, o treinamento da equipe e, por fim, o acompanhamento, que é nossa grande proposta de valor, é nós acompanharmos a equipe para que realmente os resultados aconteçam e a partir de todas essas implementações a gente consiga realmente
fazer com que a empresa tenha a perenidade nos resultados. Ela Perfeito. possa ter resultados durante muito tempo, não é uma campanha. Eu gosto de dizer que a Jump não vai lá fazer uma campanha de venda. A Jump vai lá fazer um processo que vai passar a levar a empresa para bons resultados. Processo é a durante muito palavra-chave. É, processo, palavra-chave. Posso finalizar? tempo. Pode. Bora. Tá na hora. Finalizamos o primeiro episódio do Melhor de 3, onde o objetivo nosso é integrar branding, growth e vendas, com o objetivo de você ter essas alavancas como crescimento, como estratégia de crescimento da sua empresa. Voltamos logo com mais um episódio e acompanhe a gente, siga o nosso canal, assine o nosso perfil, acompanhe no Instagram, a gente vai deixar tudo aqui para você continuar com a gente e aprofundar nesse tema. Você que é dono de uma pequena e média empresa, um executivo, um líder, tá com a gente aí para ter mais resultado e fazer seu negócio crescer. Joia, até mais.